vídeo é bem rápido, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você e toda quinta também tem o Mentoria de Vida sem falhar. Amém? Então agora, por último, rapidamente, nossa associação evangelística. Olha, eu queria muito que você esse ano de 2026 fosse parte, vivesse aquilo que Deus está fazendo e que é só o começo. Como é bom a gente ver a história evoluindo e cada dia mais pessoas, mais vidas são alcançadas através da nossa associação evangelística. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação e eu conto muito com você. Todas as informações que você precisa estão aqui embaixo e, como disse, eu conto com você. Vamos para a mensagem agora. Amém. Há algum tempo atrás, nós gravamos uma mensagem chamada Aprenda a Cuidar de Você. Essa mensagem, ela teve um alcance muito grande. Se eu não me engano, agora ela deve estar perto das 2 milhões de visualizações. Essa mensagem basicamente dizia o seguinte: olha, nós cuidamos de todos. Cuidamos dos nossos irmãos, da nossa família, mas esquecemos do nosso coração. Esquecemos de nós. Só que depois, ouvindo a própria mensagem, vivendo a própria mensagem, entendi que nem tudo é uma escolha nossa no começo. Algumas coisas nós não pudemos escolher. Nós apenas fomos colocados em determinados lugares para viver algumas coisas que nós não queríamos viver. Não tivemos a escolha e fomos colocados lá. Ninguém aqui teve a oportunidade, por exemplo, de escolher a cidade que nasceu. Ninguém teve a oportunidade de escolher os pais, ninguém teve a oportunidade de escolher a sua própria filiação. Nosso pai, ele também não nos escolheu. Nós não fomos um cardápio. Nós chegamos nessa vida e, como não tivemos a escolha, e quem também não nos escolheu de certa maneira, então isso carrega muitas coisas e nem todas são boas. A maioria de nós aqui teve algum problema na infância, na adolescência, alguns mais graves, outros mais simples. Mas de uma coisa a gente pode dizer: nem tudo a gente escolhe. Então não é tão simples eu dizer aprenda a cuidar de você, sendo que as marcas que você carrega não foi você que colocou elas lá. Eu não posso dizer que você não se olhou em tempo, porque tem coisas que você não foi o fato gerador, alguém gerou em você. Sejam dores, sejam crenças equivocadas ou assertivas, de uma certa maneira, nós não escolhemos a maneira que fomos colocados no mundo, instruídos para viver. Então, toda vez que alguém ouve uma pregação minha, ou seja lá de quem for, ouve com uma perspectiva, com um óculos. E normalmente é o óculos da sua trajetória. Por isso que eu entendo que quando alguém te ataca, quando alguém se levanta contra você, ou quando alguém tenta desmerecer você, ela está olhando a vida ou aquela mensagem a partir de uma perspectiva. Então nem todo mundo está preparado para uma mensagem leve, nem todo mundo está preparado para uma mensagem pesada. Lembre-se, todo mundo tem a sua própria trajetória. A questão é que nós, às vezes, nos perdemos nessas histórias e não sabemos quem nós somos mais. Porque como nós não escolhemos uma parte, talvez em outras nós também paramos de escolher e deixamos que todos escolham em nosso lugar.
Eu quero contar para você uma história. Isso aqui, 2 Samuel capítulo 4, verso 4. É uma das histórias da Bíblia mais interessantes no quesito identidade. Você vai entender o porquê. A Bíblia diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ela caiu. E, na verdade, ele caiu e ficou aleijado. E seu nome era Mefibosete. Ponto. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser sincero. Quantos aqui já ouviram alguma vez a história de Mefibosete? Levante a mão. Quantos nunca ouviram nada sobre Mefibosete? Levante a mão. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você não ouviu? Porque Mefibosete era o rejeito da sua própria família. O que sobrou de uma linhagem real. Grava essa palavra. O que sobrou de uma linhagem real. Comigo? Tá tudo certo? Então olha a história desse garoto. Esse garoto aparentemente nasceu na melhor família de Israel que poderia ter nascido. Ele nasceu numa família real. Eu não sei se você já pensou isso em algum momento da sua vida, mas seria interessante ter nascido numa família real. Você consegue imaginar você acordar e a sua família ter uma trajetória de realeza? Você já sabe que vai comer do melhor dessa terra, que você tem uma sucessão programada, sua vida já está pronta para viver a realeza, certo? Essa era a vida desse garoto até os 5 anos de idade. Só que acontece um problema na vida dele. Mefibosete é neto de um rei chamado Saul. O seu avô é simplesmente o primeiro rei da história de Israel, levantado pelo próprio Deus de Israel. Não era uma monarquia antiga, era uma nova monarquia. E esse rei é Saul. Saul é um homem de Deus. Saul está vivendo coisas extraordinárias. Saul não é um erro, mas Saul erra e não se arrepende. E quando ele se arrepende, a Bíblia diz que Deus rejeita o reinado de Saul. É aquelas histórias de filme. Só que lembre-se que Saul tinha um filho, e o filho dele se chamava Jonatas. Jonatas era para ser, pela lógica, o próximo rei de Israel. Só que aí acontece um problema. Porque Saul erra, e erra de uma maneira que não foi tão grave, mas porque não se arrepende, Deus rejeita o reinado de Saul. E naquele dia quebra-se a linha sucessória. Jonatas não será mais rei. Mefibosete, então, nem se fala. Mas você não pode tirar daquela pessoa que existe uma linha sucessória real. Há uma linhagem real. Veja, não dá para negar que existe ali um peso de uma história muito poderosa. Porém, acontece algo. Deus levanta outro rei. O outro rei se chama Davi. Só que Davi, em algum momento, se torna muito amigo de Jonatas. E a Bíblia vai falar muito dessa amizade. Ela é uma amizade transcendental. É uma amizade que alcançou níveis fora da normalidade. Era uma amizade espiritual de alma. A Bíblia vai dizer que Davi promete a Jonatas que nunca abandonaria as gerações dele. Só que acontece um problema. Saul morre, Jonatas morre, e esse garoto de apenas 5 anos, pela sua babá, é levado para fora de Israel e vai enviado para um lugar chamado Lodebar. Você está entendendo comigo a trajetória da história? Sim, está comigo, amém? Então lembre-se, esse garoto tinha tudo para viver a melhor vida dessa terra. Mas a vida dele descamba de repente. Só que na hora que a babá está saindo de Israel às pressas, fugindo com o garoto no colo, ela deixa o menino cair. E quando o menino cai, ele quebra os pés e se torna aleijado.
Então ele vai para um lugar chamado Lodebar. E ele cresce nesse lugar. A minha imagem desse garoto construída na cabeça dele, ela é a pior possível. É roubado dele a identidade de realeza. É tirado dele a essência que carregava. E agora ele é só um aleijado que mora num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar sem fruto, lugar seco, lugar morto. Então ele é tirado de dentro do palácio, é levado para um lugar onde o significado é o pior possível, aleijado, criado de uma maneira errada. Então a sua identidade foi sendo atrofiada. Em algum momento ele já não lembra mais quem ele é. Ele já não lembra mais que o seu pai era Jonatas. Ele não lembra mais que o seu avô foi Saul, o grande rei de Israel. E vive num limbo de uma história que ele não escolheu. E a maioria de nós somos assim. Fomos colocados dentro de uma história que não nos pertence, que não combina com aquilo que somos de fato, que não combina com aquilo que poderíamos viver em Cristo Jesus. Mas como fomos aleijados na nossa própria história, então vamos ouvindo, recebendo e aceitando aquela realidade. E aquela realidade é uma realidade que nos apequena, é uma realidade que nos destrói, é uma realidade que nos ofusca. E quando eu digo isso, eu estou falando que rouba de você a oportunidade de viver algo poderoso em Cristo Jesus. E isso são coisas que são semeadas na nossa vida de maneira geracional. Nesse caso de Mefibosete, ele é apequenado pela própria história, mas acredita de fato que ele não serve para nada, que ele não tem o que fazer, que ele não tem frutos para dar. E talvez a questão mais importante da nossa vida é quando nós nos perdemos do que de fato somos em Jesus, porque acreditamos nas histórias que não escolhemos viver, mas que foram colocadas para a gente como personagem principal. Nos colocaram histórias. Talvez os seus pais criaram histórias para você acreditar. Talvez as gerações que vieram antes criaram uma identidade que não era para você absorver, mas você absorveu. Eu vou falar uma coisa para você e não me leve a mal, mas muitos de nós vivemos uma vida medíocre porque acreditamos que isso é o máximo que a gente pode viver, porque foi assim que a gente aprendeu. Nós não evoluímos, nós não acrescentamos, a gente apenas pega e passa para frente, pega e passa para frente. Então a gente acredita coisas horríveis ao nosso respeito, a gente acredita coisas pesadas sobre nós, então a gente não quer ir além, mas a gente também se ofende com aqueles que vão além. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei travado nisso, porque eu olhei para Mefibosete e eu me vi em Mefibosete durante muito tempo. Eu tinha certeza que os meus pais estavam certos sobre mim. Quando meu pai não tinha Jesus, as palavras de maldição que ele usava eram terríveis. E eu tinha certeza que ele estava falando a verdade ao meu respeito. Mas sabe por quê? Porque eu me perdi da verdadeira identidade. Eu me perdi daquilo que Cristo queria sobre mim. Eu me perdi sobre as promessas que Deus tinha ao meu respeito. Eu me perdi sobre aquilo que Deus falava comigo e acreditei naquilo que eu não escolhi, mas que escolheram para mim. Mefibosete é essa realidade. Você consegue imaginar que um garoto que poderia ser rei está vivendo em Lodebar com os pés quebrados? Como um mendigo ele vivia. Só que aí a Bíblia vai dizer que a vida dele vai mudar. Oh Jesus, 2 amém, eu vou falar de novo. A vida dele vai mudar. Sabe o que acontece? Davi um dia no palácio caminhando, lembra-se da promessa que fez para Jonatas, que cuidaria dos filhos da geração dele. Chama Ziba e diz: olha, existe alguém de Jonatas que possa ser sobrado, que eu possa fazer alguma coisa? E aí um homem lembra dele, diz: há um garoto chamado Mefibosete que mora em Lodebar. Aonde ele mora? Lodebar. Deixa eu te lembrar uma coisa, ele não escolheu Lodebar, escolheram Lodebar por ele. Foi a babá que escolheu levar ele para Lodebar. Ele nunca foi questionado se queria Lodebar. Ele não escolheu quebrar os pés, foi um acidente. Às vezes nós não escolhemos quebrar,
mas escolhemos permanecer caídos. Nós não escolhemos errar, mas escolhemos permanecer no erro. Nós não escolhemos o fracasso, mas escolhemos permanecer no lugar do fracasso. Nós aceitamos Lodebar, nós incorporamos Lodebar, e Lodebar se torna a gente, e a gente se torna Lodebar. E aí precisa Deus mandar alguém para nos resgatar daquele lugar e dizer: agora você só fica aí se você quiser. Agora você só se torna de fato essa história se você permanecer nela. Porque há um caminho, há uma porta, há uma saída, há um jeito. Então Davi manda chamar ele. A comitiva deve ter sido extraordinária. Chega a comitiva do rei e procura por um garoto em Lodebar chamado Mefibosete. Aonde mora Mefibosete? Aonde está Mefibosete? Encontram Mefibosete. Mefibosete, bora, levanta, toma um banho, coloca uma roupa, que a gente está indo para a casa de Davi. Só que a casa de Davi não é a casa de Davi, é o palácio de Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Então ele chega lá. E quando ele chega, Davi diz a ele: a partir de hoje, você vai se assentar na minha mesa. Você vai comer da comida que eu como. São só 4 aleluias. Eu vou ler para ver se fica mais robusto. Precisa mesmo? Sério? Mas gente, vocês me dizem, apontam às vezes. Precisa mesmo? Não, lindo, eu vou falar de novo. Uma porta está se abrindo para Mefibosete. Uma porta nova está se abrindo para Mefibosete. Escolheram por ele a vida toda, mas agora ele vai poder escolher por ele. Olha, eu confesso para você que eu fiquei escrevendo tanta coisa aqui. Eu confesso que eu queria pregar exatamente o que eu escrevi, mas eu preciso te dizer uma parada. A gente, quando tem a oportunidade de escolher, ainda permanece deixando os outros escolher o nosso lugar. A gente ainda deixa os traumas escolherem. Ainda a gente deixa as crenças que colocaram na nossa cabeça. Ainda a gente está acreditando nas mentiras que nos se falaram quando a gente era pequeno. Tem gente que tem tudo para ir longe e ainda está no mesmo lugar da vida. Tem gente que tinha tudo para estar muito melhor na vida, mas ainda mora no mesmo barraco, ainda vive na mesma realidade, porque não acredita que Deus pode fazer na vida dele, porque ele está tão impregnado em Lodebar, e Lodebar está tão impregnado nele, que ele não acredita que dá para dar fruto, que ele não acredita que dá para mudar de vida, que ele não acredita que na vez dele Deus vai fazer acontecer, porque ele vai mudar a cabeça e ele vai deixar Deus agir. Essa é a parada. A gente está vivendo às vezes um milagre e não está desfrutando porque não mudou a mentalidade em relação àquilo que Deus tem para fazer. Lodebar está na frente da nossa cabeça, dominando o nosso coração e a nossa mente. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quando Davi fala tudo isso para ele, ele diz: quem sou eu, senão um cão morto para se assentar na mesa do rei? Você percebe isso? Irmão, só agradece. Só fala: sério? É nós, estamos juntos, vamos viver o que Deus tem. Não, mas quando Deus abre uma oportunidade, às vezes a gente entrar pelo caminho, a gente tenta mostrar para Deus por que não vai dar certo. Ei, eu sou um cão, eu não sirvo, não dá certo. Mas quem contou isso para você foram pessoas que projetaram o teu caminho. Mas o que Deus está te dando é uma oportunidade para viver o destino que Ele tem para a sua vida. É o que Ele tem para a sua história. O que Ele tem é diferente do que você foi, sabe, semeado, plantado dentro de você. É lindo. Você não teve chance para escolher aonde nasceu, mas você tem chance agora para escolher aonde vai viver para sempre. Se você quiser ficar em Lodebar, fique em Lodebar.
Mas o convite de Deus é para que a gente se assente na mesa com Ele, é para que a gente assuma a nossa identidade. Eu não sou um cão caído na beira do asfalto, eu sou filho de Deus e o meu lugar está separado para outros níveis. Não, irmão, mete um aleluia com graça aí. Não. Falaram a vida toda que a gente não podia tal coisa, que a gente não ia chegar em lugar nenhum, que a gente não ia viver o extraordinário. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero desfrutar daquilo que Jesus tem para mim. Eu vou gastar a minha vida naquilo que posso, mas sabendo que a conta já foi paga por Jesus na cruz do Calvário e que não há mais nada que eu possa fazer senão viver aquilo que Deus tem para minha vida. Se você quiser viver em Lodebar, fique lá. Eu estou correndo para a mesa do rei e quero comer do que ele come, quero andar aonde ele anda, quero viver o que ele tem para minha vida, quero desfrutar da realidade do eterno sobre a minha história. Só que o problema está, se eu não vencer as mentiras que foram colocadas e se eu não romper com o Lodebar que me prende, eu vou ficar lá, ou pior, vou viver no palácio como se estivesse em Lodebar. Pior coisa que pode acontecer com você é viver uma vida extraordinária como se estivesse vivendo uma vida horrível. Você reclama daquilo que é o sonho de alguém, você não valoriza aquilo que Deus já te deu. Deus já fez tudo por você e você ainda está reclamando porque te falta aquilo que você ainda não está vivendo. Você está olhando para o futuro, mas o seu presente já é poderoso, já é milagre em cima de milagre. Esse é o problema de viver na terra prometida como se estivesse em Lodebar. Deus já te colocou na mesa e você ainda está sentado no chão. Deus já te deu a oportunidade para viver coisas incríveis e você está ainda reclamando daquilo que não viveu. Então chega uma hora na vida que todas as portas já se abriram. É a gente que quer ficar em Lodebar mesmo. Irmão, depois que você sabe da verdade que te liberta, se você quiser ficar preso de cela aberta, é só você que quer mesmo, porque o caminho para a liberdade já foi aberto e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu uma identidade nova, Ele nos deu um futuro novo, Ele nos deu uma nova história, Ele nos deu uma oportunidade de viver aquilo que é, sabe, maravilhoso. Mas é a gente que quer ficar em Lodebar. E a gente está em Lodebar mandando e-mail para quem está vivendo na mesa, dizendo, sai daí! Porque a gente se irrita quando a gente está em Lodebar, porque parece que está todo mundo vivendo o extraordinário e a gente está acreditando que ainda não dá para a gente. Não, irmão, dá para você também. Ô irmão, vou falar uma parada para você aqui, só nós, só a gente. Se o ímpio pode, eu queria tanto falar tudo o que eu penso. Eu queria tanto, mas ia ser tão cancelado se eu falasse tudo o que eu penso. Ô, irmão, a gente carrega um espírito de miséria tão grande que a gente se ofende com coisas que deveriam ser o sonho para todo mundo viver e disponível para todos. A gente é tão medíocre que a gente julga a prosperidade dos outros pela deficiência da nossa fé. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente quer até o que os outros têm, mas a gente só não quer viver o processo de cura da nossa alma para ter a identidade que aqueles já conseguiram. E eu vou falar uma parada tão difícil, isso é tão difícil. Deus tem disponível para todos os filhos a mesma porção. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não é um Deus meritocrático, Ele é um Deus de graça. Graça está disponível, graça está aberto para nós. Se você quiser assumir a sua identidade de filho de Deus e viver da graça de verdade, você vai viver coisas que não tinha capacidade para sonhar, que falaram a vida inteira para você que era impossível. Mas se você não se libertar de Lodebar, você vai estar dentro do palácio vivendo como se estivesse ainda dentro de Lodebar. Olha, eu vou ler para você uma coisa. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram e o mataram e decapitaram, tomaram a sua cabeça e se foram pela planície toda.
Isso aqui é a história de Ibosete. Tá junto. O que permanece, o que se deixa abater, é ferido e morto pela própria história. Mas o que se levanta, atende o chamado e corre para o lugar que Deus o chama, vive uma segunda chance, uma oportunidade de agora escolher diferente. Aleluia, não é possível. Eu quero que você entenda, o caminho está aberto para todos nós, e agora é a gente que escolhe. Se você teve a chance, a bênção, a benesse de nascer num palácio e ter tido a melhor educação, ter tido os acessos todos os possíveis, estudou no melhor colégio, sabe, foi apresentado e nunca foi amaldiçoado pelos aqueles que deveriam te abençoar. Você é um privilegiado. Mas se você nasceu e foi mandado para Lodebar, foi colocado uma cultura errada dentro de você, você foi perdido de si próprio, mas agora Deus está te chamando através dessa palavra. Agora é uma chance para você. Você pode decidir agora. Você pode decidir agora. Vou falar até você entender. Agora você pode decidir. Decidiram a vida toda por você, mas agora é a sua vez de decidir. Você estava perdido de você mesmo, mas agora você sabe. Lembraram você. Você não é um rejeitado. Você é filho de Deus. Você é amado por Jesus. Ele entregou a vida na cruz do Calvário para te salvar. Há uma chance, há uma porta aberta para você. Há um caminho no meio do deserto. Agora é você que vai escolher. E aí agora é só você que pode fazer. Não, eu não posso fazer mais nada. Ó, fecha o caderno, fecha a Bíblia, e o caminho agora é para você. Mefibosete, o que você quer? Se você quiser agora, Mefibosete, você pode se assentar na minha mesa. Você pode comer comigo. Não é sentar quando eu saio. Você pode se assentar comigo na mesa, Mefibosete. Mefibosete, você estava em Lodebar ontem, agora você está no palácio comigo, Mefibosete. Mefibosete, atualiza a sua cabeça, Mefibosete. Não viva como se estivesse em Lodebar, Mefibosete. Agora você está na mesa do rei. Agora você está comigo. A gente come junto. Os meus servos vão te servir. A minha casa é a tua casa. Você nunca mais vai ficar longe, distante, Mefibosete. Agora é com você. Você quer, Mefibosete? E aí, irmão? A maravilha do Evangelho é que quando ele chega na nossa vida, é basicamente o servo de Davi chegando na casa de Ziba, de Mefibosete, melhor dizendo. Ô Mefibosete, Davi mandou te chamar. Vou atualizar. Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome, moço? Vanusa. Vanusa. Deus mandou te chamar hoje para você se assentar na mesa dele, para comer daquilo que ele come, para viver a vida que ele tem para você. Você não precisa mais nem voltar para Lodebar. Se você quiser, é só ficar agora aqui. Você não vai ser escrava de uma estação, entende? É o que Deus está falando. Qual que é o seu nome, jovem? Qual que é o seu nome? Natan? Nome de crente, Natan. Não dá para esquecer que Natan depois meteu o louco para cima de Davi. Mas antes, vamos ficar no Mefibosete. Ô Natan, Deus está chamando você para se assentar na mesa do rei. Deus está chamando você para comer daquilo que ele come, para viver a vida que ele tem para você. Se você quiser voltar para Lodebar, volta. Mas se eu fosse você, esquece Lodebar. Deixa para lá Lodebar. Lodebar não frutifica, não dá certo. Vaza de Lodebar e vai para onde Deus está te chamando, Natan. Eu escrevi um negócio tão legal aqui que eu vou ter que falar. Você, pelo amor de Deus, você
não nasceu para isso. Tem coisas na sua vida que não combinam mais com quem você é. Não, peraí. Irmão, você parecia com Lodebar, Deus entrou na sua vida, você não combina mais com Lodebar. Não, peraí, você não conhece gente que você olha para ela, mas ela não combina com o lugar que ela tá? Porque ela parece que já não tá mais naquela vibe, ela já mudou. Você não tem nada a ver. Já viu gente assim? Pois é, meu lindo, quando Deus entra na sua vida, Lodebar já não combina mais com você. Tem coisas que já não combinam mais com você. Não combina mais com você ficar caído, não combina mais com você ficar reclamando, não combina mais com você ficar, sabe, nessa condição de vítima. Não, já acabou. Lodebar agora é passado. Deus está chamando você para viver uma nova história. Deus está chamando você para agora fazer novas escolhas. Deus está chamando você para um novo destino. Então tem coisas que já não combinam mais com você. Às vezes já não combina mais com você. Essa carinha de sofrido já não é mais parte da sua vida. Deus está dando uma nova oportunidade, um novo caminho, uma chance. Ei, você está na mesa do rei agora, não precisa falar, ai, porque eu sou... Não, shh. Sou filho do rei. Estou na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas para viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Eu fiquei com isso na minha cabeça hoje o dia todo. Deus está te chamando para sair de Lodebar, para o lugar que, sabe, dá frutos, para o lugar onde a misericórdia dele se estende sobre sua família, para viver coisas que talvez você nunca acreditava que era possível, até Deus entrar na sua história e mudar a sua identidade. Não me leve a mal, tá? Mas tem coisas que hoje você finge costume, que com Deus vai parecer normal amanhã. Não pegou não, né? Vou te contar só uma coisa e eu termino aqui. Poxa vida, como que eu falo isso sem parecer estranho? Eu acho que é só melhor não falar mesmo. Ó o fofoqueiro. Não é bom deixar vocês viver. É bom que a gente viva, porque eu também ainda estou aprendendo coisa nova. Tem coisas de Lodebar ainda que me incomodam às vezes. Todo dia eu estou tirando um pouquinho de Lodebar de dentro de mim. Todo dia tem alguma coisa que tenta ofuscar o que Deus tem para minha vida e que eu preciso tirar. Todo dia eu estou fazendo escolhas novas. Eu estou fazendo escolhas que nem meus pais escolheram, nem meus avós, nem gerações anteriores viveram. É difícil tirar Lodebar. Mas todo dia tem um pouquinho do reino de Deus entrando e outro pouco de Lodebar saindo. Um pouco do reino de Deus entrando, um pouco de Lodebar saindo. E a cada dia que passa eu tenho mais certeza daquilo que eu sou. E eu não sou o que alguém tentou colocar na minha cabeça que eu era antes de Jesus entrar. Eu sou filho dele, eu sou amado por ele, eu sou fechamento dele, eu sou servo dele, mas eu também sou amigo dele. Eu sou amigo, mas eu também sou filho dele. Não vem atrapalhar a minha identidade, não. Ah, você é isso. Não, fala de você. Tchau, Lodebar. Eu tô na mesa do rei agora. Eu vou vestir o melhor, eu vou andar com o que puder de melhor, eu vou tratar a minha esposa da maneira melhor, eu vou educar os meus filhos da melhor maneira, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer e Deus deixar. A mesa do rei é meu endereço. Se Deus diz que eu posso, eu vou. Se Deus deixar, eu faço. Se Deus abrir o caminho, eu caminho. Se Deus abrir a porta, eu entro. Mas eu nunca mais vou ficar assim, mas isso aqui não é pra mim. Não é assim, se Deus mandou, eu vou. Avisa pro teu marido aí, fala, nós vamos viver coisas que a gente nunca viveu.
Não, vamos ver, é isso aí, irmão, prosperidade, favor, graça imerecida. Fala pra tua esposa, fala, nós vamos entrar em lugar que a gente nunca imaginou, mas a gente vai viver. Não, irmão, pelo amor de Deus, fala, a gente vai fazer umas viagens que só esses influenciadores sinistros faz. Fala, irmão, fala, pelo amor de Deus, a gente vai ter carro melhor, você vai ter o melhor carro da nossa família, nós vamos viver numa casa grande, e os nossos filhos nunca vão ter falta de nada. Se na nossa vez teve falta, na nossa vida dos filhos vai ter abundância. A gente vai viver coisas que nós nunca vivemos. A gente vai ir além. Irmão, esquece o Lodebar da cabeça. Não, irmão, vou falar então. Pronto, termino falando. Sou fofoqueiro, não estou aguentando. Eu e minha esposa. Lembra de quando tinha aquele site de compra coletiva? Sim ou não? Um dia eu e minha esposa estávamos na nossa kitnet. E lá já não era Lodebar. Só um irmão pegou, eu vou falar de novo. A gente estava na nossa kitnet e lá já não era mais Lodebar. Lá já era uma mesa do rei preparado para nós. Mas vou te dizer o que é maravilhoso. Estava eu e ela sentadinho na cama, no computadorzinho, vendo o site de compra coletiva. Aí tinha uma viagem para um hotel que dá 70 quilômetros da nossa cidade, em Campo Alegre. Um hotel fazenda. Aí eu e minha esposa falaram assim, ó, compra coletiva, barato. Vamos tentar ver se parcela. Era R$135. Colocamos nosso nome, colocamos os dados do nosso cartão e pensamos, quando a gente apertar para ir para a próxima tela, vai aparecer a quantidade de parcelas que dá para fazer. Porque como que paga R$135 à vista na próxima fatura? Você é rico, você está olhando assim, oh meu Deus. Sabe, essa é a parada. Olha o nível de mentalidade. Eu vou tentar parcelar. Era realidade, não era só mentalidade. E já estava na mesa do rei. Só que aquilo para mim, se desse certo, seria o mais incrível da vida. Que loucura. Aí passei para a próxima tela pensando que ia dar a quantidade de parcelas. E apareceu assim, compra aprovada. Que, irmão, Ru, porque não é você. Falei, o sangue de Jesus tem poder, amor. Falei para Paula, amor do céu, você acredita que passou o cartão à vista, R$135? Nós estamos lascados no mês que vem. Sabe o que eu fui ver? Vou tentar cancelar. Aí descobri que não dava para cancelar. Sabe o que é doido? É Deus abrindo a porta e a mentalidade de Lodebar tentando roubar a nossa vida. É Deus tentando mudar nosso nível, tentando levar a nossa experiência. E a gente dizendo, não dá, errei. Aí Deus está falando assim, ô lindo, relaxa, mês que vem nós vamos estar juntos. Relaxa, você vai dar conta, filha, é só trabalhar 2 dias mais. Para de ser tonto, aproveita a oportunidade. Não passava R$14 antes, agora passou 135 à vista. Aproveita o próximo. Essa é a parada. A gente está tentando o tempo todo sabotar porque a nossa mentalidade não acompanha o favor de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero chegar. Ô lindo, é só para você saber que tem coisas que você vive hoje que para você já é aterrorizante de grande, que já é assustador e que não é nem perto daquilo que Deus vai fazer ainda na sua vida. Ei, meu Deus, eu quero profetizar sobre você que o que Deus está fazendo agora não é nem parecido com aquilo que Ele vai fazer amanhã. Vai ser melhor, vai ser mais extraordinário, vai ser ainda mais assustador. Mas se a sua mente ficar presa em Lodebar, por mais que Deus abra a porta, você não vai entrar por ela. Agora, se você arrancar de você Lodebar, a mesa do rei está te esperando todos os dias, a todo momento disponível para você viver aquilo que Ele tem para você. Oh meu Deus,
Isso aqui é para sacudir você de verdade. Sua oração hoje é: Deus, tira Lodebar de mim, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E Deus está dizendo: eu estou tentando faz 6 meses e você ainda está preso. Mas hoje não. A gente estava perdido até agora a gente lembrou quem nós somos. Ô Mefibosete, não esquece que você é neto de Saul, Mefibosete. Não esquece que tem as riquezas do teu pai lá guardada ainda. Aí Davi diz: ei, Mefibosete, tudo que era do teu pai agora é teu. Dois aleluia. Eu vou falar de novo. Ô Mefibosete, você pensou que você era rejeitado, mas você é herdeiro, tem herança para você. Tem coisas reservadas para você, você não plantou e vai colher. Você não estava preparado, mas estava te esperando. Amém. Desculpa, me empolguei, essa mensagem passou do limite. Jesus, chega, falei demais, bora sair de Lodebar e lembrar porque o Senhor nos chamou para perto. Jesus, obrigado pela chance nova que o Senhor está nos dando, e nós nunca mais ficaremos perdidos. Nós vamos apagar as mentiras que contaram, as escolhas que fizeram por nós, e a partir de hoje vamos fazer novas escolhas. E vamos para mensagem. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Gênesis 26. Eu vou ler para você. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei juramento que jurei a Abraão, teu pai. Eu vou pular um versículo. Alguns, verso 6 diz: Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E disse ela é minha irmã. Temos um problema aqui. Ele está mentindo, é a mulher dele. Mas é a mesma coisa que o pai dele fez. É uma realidade intrínseca que vai ser curada na próxima geração. O texto continua. Ele começa a viver nesta terra. E a Bíblia diz que ele começa a prosperar sobremaneira. E a Bíblia diz que aonde ele cava um poço da água. Eu vou falar de novo para você entender aonde nós vamos chegar. Aonde ele cava um poço da água. Senhor, põe os teus anjos aqui. É que depois que você reagir, eu vou explicar. Aonde ele cava da água. Porque a bênção não estava no lugar, estava nele. Eu vou melhorar. Tem gente que não importa aonde ele esteja, o que ele toca, Deus faz acontecer. Se ele cavar, dá água. Se ele plantar, nasce. Se ele colocar a mão,
prospera. Porque quem acredita que a bênção está na geografia, esquece que a geografia é um elemento e não o principal. Quando nós estamos com o Senhor, a bênção está em nós, não no lugar. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, carregando aquilo que Ele tem, aonde você coloca a mão, Deus prospera. Fala para quem está do lado, fala, é com você. Deus tem isso para você. Não importa onde você estiver plantado, vai dar fruto, vai dar água, vai nascer, vai acontecer. Então isso é maravilhoso. Só que olha que interessante, a Bíblia diz que ele cava um poço, os inimigos vêm e entulham um poço. Aí a Bíblia diz que o que ele faz? Ele grava um vídeo. A minha vida era um poço, vocês destruíram o meu futuro e agora eu não tenho mais para onde ir. Não, a Bíblia diz que ele segue em frente e cava outro poço. E o que tem no poço quando ele cava? E aí vem de novo os inimigos e entulham os poços. E novamente o que ele faz? Aí ele grava o vídeo parte 2. Não é possível que eu estou sendo perseguido. Não, ele não grava nenhum vídeo. Ele segue em frente e cava outro poço. E o que tem no poço? Eu vou falar. Ele vai no pesca e pague. E ele pesca o peixe. E todo mundo começa a colocar a isca no mesmo lugar aonde ele pescou. Então ele sai do lugar e vai para um lugar que não tinha nenhum peixe. Mas quando ele coloca a isca na água, tem peixe. E ele pesca novamente. E aí vem todo mundo e tenta fazer o que ele está fazendo. Ele levanta a varinha, tira a isca da água, se move para o outro lado, coloca na água e tem peixe de novo. Porque o segredo não está na posição, mas está naquilo que ele carrega. E o que ele carrega é poderoso e a presença de Deus está com ele. Não sei se você está entendendo, eu estou falando de você. Eu estou falando de você, meu filho. Eu estou falando da sua vida. Se Deus é com você, e eu quero declarar que Ele é, e Ele está com você em toda a estação, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor abençoa, porque o segredo é Ele com você. Agora entenda qual é o problema. Tem gente que aqui paralisa. Quando alguém soterra, entulha os poços, cria uma guerra e nunca mais avança. Aliás, isso aqui é uma coisa do ser humano. Quantos conflitos desnecessários nós administramos simplesmente porque não conseguimos seguir em frente? Quantas coisas a gente vive simplesmente porque não conseguiu ir? Tchau. A gente fica ali. A gente tenta desentulhar o poço. A gente tenta resolver com quem entulhou o poço. A gente tenta provar a nossa própria justiça. E a gente fica ali naquele marasmo. E a gente não para de tentar escavar de novo no mesmo lugar. E a gente tenta resolver ali, porque na nossa cabeça não existe como dar certo de novo. E a gente está ali, tentando resolver, gerando conflitos, brigando. Porque na verdade o problema não é nem a água. O problema é a raiva que a gente tem de quem tentou entulhar o poço. Às vezes nós estamos tão cegos pelas injustiças que não conseguimos avançar. A gente tem tanta vontade de provar a nossa razão que a gente não consegue avançar. Porque a crise já não é mais a água do poço. A crise é a pedra que colocaram dentro. A gente está tão obcecado por aquilo que Deus nos deu, que na nossa cabeça não tem como Deus fazer melhor e maior. Então a gente está ali, se agarrando em pedaços.
criando confusão, guerra. É só você olhar o ser humano é assim. Tem gente que perde a vida por causa de uma raspada no trânsito. Ele tem outro carro em casa, mas ele está tão obcecado naquilo, ele está tão cheio de razão, que ele está disposto a sair do carro e dar uma porrada no cara, e gritar e falar palavrão e ofender o outro, porque ele está vivendo uma vida que ele não consegue seguir em frente em nada. Tudo para ele é uma guerra armada. Ele não consegue seguir. Falei para você uma coisa hoje, que Deus confirmou a palavra. Na verdade, não é que Deus confirmou, é que aconteceu um episódio interessante. Eu entrei numa servidão hoje com o meu carro para dar a ré. E eu liguei a ré, dando pisca para sair. E uma pessoa pegou e buzinou. E eu também buzinei. Falei, meu Deus do céu, vamos bater tudo agora. Aí, irmão, por Deus, que eu abri o vidro do carro assim, pensando, essa mulher vai me atacar. E era uma mulher. Eu olhei para ela, falei, a senhora viu que eu dei pisca? Aí ela falou assim, rindo, é porque eu embiquei antes de ver o pisca. Aí eu falei, sério? O que eu vou falar para ela? Irmão, ela estava rindo. Como que você briga com alguém rindo? Ela estava dizendo que ela fez antes de olhar. Sabe qual que é a parada? Aqui eu falei para ela assim, poxa, desculpa, é que eu dei a ré dando pisca. Eu pensei que a senhora tinha visto, nós ia se bater, por isso que eu buzinei. Eu estava até com vergonha de ter buzinado para a mulher. Eu nem vi para quem eu estava buzinando, porque a reação dela foi tão rápida que desarmou qualquer possibilidade de conflito. Ela disse, desculpa, é porque eu embiquei antes de ver tudo dando pisca. Das duas, eu demorei para dar pisca, porque ela deixou subentendido. Aí faz o quê? Continua o conflito? Ou segue em frente? Continua o conflito ou segue em frente? E essa é a parada. A maioria de nós, ao cheiro do conflito, estamos carregando tanto combustível e somos incendiados de tal maneira que não precisa de um grande conflito para explodir. Uma faísca faz a gente pegar fogo. Então o problema não é o conflito, o problema é o que a gente carrega dentro da gente. Minha mãe dizia uma coisa para mim que eu achava interessante. Ela dizia, toma cuidado quando você buzina no trânsito, às vezes tem alguém carregando lixo na sua frente. E aqui eu vou falar para você uma coisa. Na verdade, nós temos um sério problema na nossa geração. Nós não sabemos mais quem está na nossa volta. Nós estamos com tantas coisas, armazenadas no nosso coração, sem solução, que qualquer coisa vira um motivo para uma guerra começar. Lembra da primeira mensagem? Resolva hoje, não administre o sentimento e não deixe para amanhã. Que todo dia tem conflitos acontecendo por coisas que não deveriam gerar absolutamente nada. É apenas uma faísca. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar uma coisa, encostar e dar choque. Já tiveram isso já? Se você pegar um cobertor, alguma coisa que gere energia estática, esfregar em você e colocar a mão em algo metálico, vai dar um estalo. Tá. Aquele estalo que não tem mal nenhum, se tiver algo inflamado ou um item inflamável, explode. O mesmo choquinho que só te assusta, se tiver algo inflamável, explode e pega fogo em tudo. Ou seja, não é o potencial da faísca, mas é o quão inflamável você está. Eu não sei se você entende a gravidade disso. Você não precisa ser muito ofensivo com alguém para gerar uma guerra. Basta você ser desmedido
mesmo que de maneira pequena, se a pessoa estiver altamente inflamável, uma guerra começa e você não consegue mais parar. Por isso que eu acho interessante a postura desse garoto, porque ele é só um garoto. Ele cava o poço, dá água. Alguém entulha, ele segue a vida dele. Eu acho que uma das coisas mais difíceis do nosso tempo é seguir a vida deixando um conflito desnecessário para trás. É quando você não rebate na mesma altura. É quando você não grita na mesma medida. É quando você não é, desmedido na mesma proporção. Isso aqui resolveria as guerras do mundo. Quando você não age na mesma medida. Quando você baixa o tom. Quando você olha com um sorriso. Quando você muda o seu coração e consegue seguir em frente. Porque o que mais acontece no nosso tempo hoje é: nós estamos gastando energia em guerras que não são necessárias. Hoje, na verdade, de ontem para hoje, teve uma influenciadora que foi muito cancelada. E obviamente, por ética, eu não vou falar o nome dela. Mas toda a internet, quando eu digo toda, é um tanto quanto forçado, mas se uniu para odiar ela publicamente, todo mundo. E atacaram. E aí ela começou a responder. E ela começou a responder ontem de noite. E ela começou a responder de uma maneira que não funcionou. E ela mudou a resposta e que não funcionou. E ela mudou de novo e que não funcionou novamente. Porque as pessoas não querem a sua resposta. As pessoas querem que você exploda. As pessoas não querem a sua verdade. As pessoas querem a versão que elas escolheram sobre você. Por isso que guerras desnecessárias são aquelas que você entra sabendo que o fim não tem como ser diferente. No nosso tempo, você não entra em guerras que o fim não vai mudar. Você só foge delas e segue em frente. Porque o nosso problema é, mesmo sabendo que não tem como vencer, a gente entra na batalha. Mesmo sabendo que não vai mudar nada, a gente quer dar a nossa opinião. Mesmo sabendo que não vai mudar uma vírgula, a gente quer fechar o tempo e quebrar o pau. A gente perde amigo, a gente perde pessoas preciosas à nossa volta, a gente quebra alianças, a gente transforma em guerra a nossa família por coisas que não vão mudar nada. Porque ao invés da gente seguir em frente, a gente está parando em poços entulhados e procurando quem foi que entulhou. Sabe o que eu acho interessante? Me lembro da história do homem que foi picado por uma serpente. E ao invés de correr para o médico, ele vai procurar a serpente. Quando você entra em batalhas desnecessárias, é exatamente isso que acontece. Ao invés de você procurar a cura, você está tentando procurar quem te feriu. Você está tentando ficar no lugar onde você foi machucado. A história da serpente é uma parábola. O homem começa a perseguir a serpente. E quando ele vai perseguindo a serpente, ele vai gritando para ela: para! E a serpente está indo. E uma hora a serpente para. E ele diz: por que você fez isso? E a serpente diz: porque eu sou uma serpente. E ele falou: mas não tinha outra pessoa? E ela falou: mas é você que estava na frente. Mas eu sou um homem bom. Eu sou um homem justo. Eu faço tudo certo. Por que eu? E ela disse: porque eu sou uma serpente. Mas por que eu? Porque você estava na frente. E o homem morreu na frente da serpente. Porque ao invés de procurar a cura, de seguir em frente, ficou discutindo com algo que o fim já estava no começo. Entenda, as pessoas que são más, elas são más. Quem quer odiar você, vai odiar você. Quem quer prejudicar você, vai tentar a vida toda. Por isso, você não perde tempo em guerras desnecessárias, que o fim já está no começo. Você segue em frente.
Você continua, entulhou um poço, vai para outro, abre outro poço. Só que você não perde tempo em batalhas que roubam sua energia, que envenenam você. E essa é a parada mais difícil, mas é a que muda toda a nossa história. Nós vivemos num mundo de rede social. Nós vivemos num mundo onde a exposição, ela é real. Hoje, se você cometer alguma coisa aqui e viralizar, a gente no Japão vai saber quem você é. Só que eu não sei se você já observou, poucas são as boas notícias que viralizam. No Japão criaram uma vacina, segundo o que eu vi hoje, que agora crianças não nascerão mais com síndrome de Down. Você ouviu isso ou não? Porque isso não vira notícia, a maioria não ouve. Criaram uma ração, uma espécie de alimento com valor desse tamaninho, que consegue resolver a desnutrição dos países em situação de miséria extrema. Ninguém precisará morrer de fome nunca mais. Você não ouviu provavelmente, mas você ouviu o divórcio do fulano de tal. Você ouviu que alguém matou alguém. Você ouviu que assaltaram a loja tal. Porque notícia ruim vai rápida. Meu lindo, eu vou falar uma parada para você. Se eu pregar para 1 milhão de pessoas em um dia só, poucas pessoas saberão. Mas se eu trair a minha esposa, todo mundo vai saber. Não sei se você percebeu, mas o mundo está virado de cabeça para baixo. Nós compartilhamos as coisas ruins, mas aquilo que é bom não vira comentário de ninguém. Quando foi a última vez que você se sentou numa roda e a conversa era: uau, vocês viram o que Deus fez na vida do fulano de tal? Não, é: gente, soube o que aconteceu com ele? Meu Deus. Porque nós viramos pessoas que administram lixo da sociedade. A gente só repercute o que é ruim, a gente só conversa daquilo que não serve. E essa é a loucura do nosso tempo. A gente não avança, a gente fica parado. A gente entra em batalhas que não são nossas, a gente compra brigas que não são nossas e brigas que não tem vitória. Não tem vitorioso. Ninguém vence dessa vida, dessa maneira ninguém vence. A mulher foi maravilhosa. Ela podia dizer: você não deu pisca, você fez errado. Mas ela olhou para mim rindo e falou: eu não vi, eu embiquei antes de olhar. Ou ela podia dizer qualquer coisa, mas como ela sorriu, desarmou o disjuntor da coragem. E essa é a parada. Às vezes a gente só não sabe mais como é que para as coisas. A gente não consegue mais avançar nas circunstâncias, a gente fica. Tem gente que está até hoje tentando provar para o fulano que falou mal de você que você ganha, que você é bom. Tem gente que está até hoje postando na rede social porque foi ofendido na 5ª série para provar que se tornou alguém. Tem gente que até hoje está tentando provar para o professor da 3ª série que ele é bom de matemática. Meu lindo, você já fez faculdade, esquece do que ficou para trás e segue em frente. Você não está preocupado em desentulhar poços, você está avançando para as novas estações que Deus tem para você. Você está cavando novos poços, porque aonde você cava tem água. Meu Deus, a gente precisa aprender rapidamente a seguir em frente. Toda vez que você entra numa briga que não tem final, você perdeu a sua energia no lugar que não terá vencedor. Só não tem vencedor. Eu não sei você, mas para mim, corrida sem medalha não tem sentido nenhum. Eu vou falar uma coisa que talvez vai ficar estranho, mas não me leve a mal. Algumas coisas não fazem muito sentido. Corrida que todo mundo ganha medalha. Não me leve a mal no que eu vou dizer agora. Sabe por que tem corrida que todo mundo ganha medalha?
Porque ninguém quer se sentir perdedor. Mas a vida não é assim. A vida não é dessa maneira. A gente quer poupar os nossos filhos de sofrimento. A gente não quer que eles sintam que às vezes a gente perde. E talvez por isso que a nossa geração é um pouco mais fraca. Se a gente não cuidar, a gente vai ensinar os nossos filhos que qualquer lugar serve, não. A gente precisa deixar claro para os nossos filhos que sempre haverá desafios e que a luta não é para ganhar medalha, é para chegar o melhor lugar que for possível de chegar. Eu sei que isso incomoda alguém, porque a gente está numa geração tão frágil que para todo mundo ficar bem é bom levar uma medalhinha para casa de participação. Mas a vida não tem medalha de participação. A vida é para aqueles que são corajosos. A vida é aqueles que ousam fazer o que ninguém tem coragem de fazer. A vida é aquele que acorda mais cedo e dorme mais tarde. A vida é daqueles que se esforçam além da medida. A vida é daqueles que plantam no dia que ninguém tem coragem para sair de casa. A vida é de quem faz o diferente, é isso. E a outra coisa que não tem sentido é corrida que não tem medalha para ninguém. É aquela que ninguém sabe quem venceu. As guerras do nosso tempo, a maioria, ninguém sabe quem vence. Quem é que venceu nesse caso da menina? Ela, quem está atacando, quem está defendendo, ou quem está assistindo? Ninguém venceu. Mas alguém perdeu noite de sono, alguém se indispôs com alguém, alguém criou uma mágoa, porque não tem fim esse negócio. De maneira clara e objetiva, o que eu quero que você entenda é que Deus nos chamou para batalhas certas. Deus tem batalhas certas para mim e para você. E eu só queria que você entendesse: quando alguém entulhar o seu poço, apenas siga em frente. O mesmo Deus que estava com você no poço anterior estará com você no próximo poço que você vai abrir. O mesmo Deus que estava com você no começo estará com você até o final. Você só não perde mais tempo, você só não gasta mais energia. Eu vou falar uma parada: a vida seria tão leve se ao invés de provar a sua razão, você apenas seguisse em frente naquilo que Deus tem para você. Eu vivo com a exposição da internet, eu acredito que uns 9 anos já. Eu lembro que quando tinha perto de 1 milhão de seguidores, bem antes assim de eu chegar nesse número, uma pessoa que me inspirou muito estava sofrendo um cancelamento gigantesco na internet. Aí eu me lembro que quando eu estava chegando a perto de 1 milhão de seguidores, eu falei para minha esposa: nossa vida é um sonho. A gente já tem quase 1 milhão de seguidores, não tem hater. Somos tão amados. E aí eu me lembro que eu usei um termo em uma mensagem e que viralizou. Nossa, viralizou demais. E eu comecei a ser atacado durante aquele dia de uma maneira muito cruel. Olha que doideira. Naquele dia eu descobri que eu já era odiado há muito tempo. E por muito mais gente que eu imaginava. Porque quando você tem 1 milhão de seguidores, você apareceu para mais de 10 milhões de pessoas pelo menos. Então se 1 milhão de pessoas segue, tem 9 milhões que te conhecem e não quiseram te seguir. O que está tudo bem. Mas olha que coisa. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei muito mal. Eu passei mal o dia todo. E eu devo ter feito uns 3 scripts de vídeo para responder. Aí eu fazia, dizia: não, deixa. Fazia, fiquei mal, muito mal. E aí eu me lembro que eu liguei para um amigo. Na verdade eu não liguei para ele, ele me ligou. E aí, mano, como você tá? Falei: rapaz, tô mal. Falou: sério? Vou te dar um conselho. Olha o que ele falou para mim: deleta o seu Instagram e sai da rede social.
falei, não, mano, eu demorei tanto tempo para chegar. Ele falou, não, deleta, isso não é para você. Daí eu falei, cara, que conselho doido é esse? Daí ele falou assim, não, lindo, eu não estou te aconselhando, estou te irritando. Se você não consegue suportar o cancelamento, saia da internet. Ou então se lembra da mensagem que você carrega e do que você é em Cristo. Foca naquilo que Deus tem para você e segue em frente. Não responde, não abre debate e vai para frente. Some desse lugar. Só não prega para responder, não responda a ninguém, não combata ninguém, só sai do lugar que você está. Entulharam o teu poço, vai para outro lugar e cava de novo. Entulharam de novo, vai e cava. Essa é a parada. Naquele dia ele me curou sem saber. No mesmo dia eu recebi uma mensagem de um pastor chamado T.D. Jakes, um dos grandes expoentes dos Estados Unidos. Ele estava chegando numa conferência depois de ser atacado pelo maior jornal do país. E uma senhorinha procurou ele, super magrinha, tinha acabado de sair do hospital, e disse para ele: pastor, as suas palavras me curaram enquanto eu estava para morrer no hospital. E ela usou uma expressão em inglês, ela disse: pastor, saiba, it's not for them, it's for us. Ela diz: não é por eles, é por nós. Continua. Ei, lindo. Continua por aqueles que amam a você. Continua por aqueles que estão do seu lado. Continua por aqueles que Deus colocou para servir ao teu propósito e colocou você para servir a eles também. Não pare por quem te odeia. Não pare por quem não gosta de você. Não pare por quem te ataca. Não pare por quem não tem compromisso com o teu futuro. Segue em frente. Quem quer o seu do agora não terá o seu do futuro. Segue em frente e vai ser feliz, lindo. Fala para a pessoa do teu lado: não briga não, não faz vídeo, não se estressa, não cria polêmica. Tem gente que a gente só segue em frente e vai ser feliz. Vou ler uma coisa para você, e aí eu termino essa mensagem. E até eu estou ficando irritado já. Que a gente vai olhando e diz: meu Deus, como eu sou burro. Eu brigo por umas coisas que não tem sentido. Eu entro em guerras que não eram nem para eu entrar. Eu participo de batalhas que não são para mim. Eu dou opinião no lugar que ninguém me chamou. Lembra da última semana no que você comentou na internet? Às vezes ninguém perguntou a tua opinião lá. Irmão, se você aprender, nem um lacrador na vida vai ficar famoso nunca mais. Porque você não se alimenta de carniça. Você não participa daquilo que gera problema, guerra, né? Não sei. Segue o flow, caminhando. Deus é maior, Deus é melhor, vida leve. Amém. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Amém.